Oi, gente, sejam bem-vindos ao Tem Ligação. Roda a vinheta. Oi, gente! Olá, sejam bem-vindos ao programa Tem Ligação. Oi, pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Grazi, acadêmica do curso de Pedagogia do quarto período, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o empreendedorismo na educação. E quero pedir para vocês aí de casa que estão nos assistindo, deixar a opinião de vocês aí no comentário, um like e já se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as rodas de conversas que nós fazemos aqui. Então, para darmos início, eu vou começar apresentando os nossos convidados de hoje. Nossa primeira convidada é a Franciele de Souza Paiva. Ela é do Instituto Federal do Sul de Minas, do campus Muzambinho, e ela participa do projeto Jovens da Copifam. E ela está no 6º período de Pedagogia. Seja bem-vinda, Fran. Olá, muito obrigada, Grazi. É um prazer estar aqui. E nosso segundo convidado é o Denner Gabriel Ramos Cagliari. Ele é do IF de Machado, do 4º período, e ele participa do projeto Autobots. Seja bem-vindo, Denner. Boa noite, Grazi. É um prazer estar aqui. Vamos conversar. E nosso terceiro e último convidado é o Antony Maurício de Souza. Ele é do 8º período de administração da Unifenas. Seja bem-vindo, Antony. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Grazi. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Então, pessoal, vamos para a nossa primeira pergunta. Vou colocar aqui para o pessoal de casa poder ver com a gente. E ela é possível ensinar o empreendedorismo ou a pessoa já nasce com habilidades que possibilitam ser empreendedores? O que você acha, Fran? Então, o que a gente vê, principalmente na questão das crianças, é que ninguém nasce sabendo praticamente nada, né? Só as funções básicas. Nós somos seres sociais, como Vygotsky vai dizer. E sendo seres sociais, nós vamos construindo a nossa humanidade. Então, é sim possível aprender e ensinar empreendedorismo. Claro que pode ter aquelas pessoas que vão ter mais facilidade em empreender, em compreender as táticas que são necessárias para fazer isso. Mas qualquer pessoa pode ser ensinada a empreender e compreender como é que funciona essa questão do empreendedorismo. E você, Denner, o que você acha? Ao meu ver, o empreendedorismo pode ser ensinado, sim. Tanto é que matérias de faculdade e tudo mais possui. Nicolau Maquiavel tem uma frase muito boa que ele fala que empreendedor surge das oportunidades. Então, eu creio que sim, a gente aprende, consegue ser ensinado na escola, mas eu acho que as oportunidades fazem um empreendedor, ou seja, a vida da pessoa faz ela se tornar um empreendedor. E você, Antony? Olha, gente, eu gostei muito dessa pergunta, viu? Uma pergunta muito interessante e faz a gente refletir bastante sobre o próprio empreendedorismo mesmo. O que é o próprio empreendedorismo, né? Existem várias formas de empreender, desde o empreendedor ao intraempreendedor, que também está empreendendo dentro de algo, né? De algum negócio específico. Eu acredito e concordo com os colegas também em relação ao que o empreendedorismo ele é ensinado. E depende muito, né, também da convivência social de primeiro e segundo grau, depende muito dos pais, depende muito dos amigos, depende muito da influência social em volta dessa criança. Eu mesmo tive a experiência de ser empreendedor mais velho, então não tive essa influência, mas conheço crianças de 5, 6, 7 anos que estão ali doidos para poder fazer algo pela sociedade com propósito. Então, acredito sim que depende muito do incentivo em cima dessa criança e tudo é adquirido, né? Como diz a Fran, a gente
é destruído, né? Você é conquistado com essas informações ao longo dos anos. Isso mesmo, pessoal. E com a fala de vocês, a gente já vai caminhando para a nossa segunda pergunta, que é uma pergunta também muito interessante, que diz: está na hora de trazer a realidade para dentro da sala de aula. Mas por onde começar? Pelas crianças ou pelos próprios professores que já atuam nessa área há algum tempo? O que você acha, Fran? Então, é realmente uma questão muito interessante, muito atual, pela questão principalmente da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que já vem trazendo isso, trazendo que nós, professores, devemos levar para a sala de aula a realidade do aluno e a realidade que esse aluno vai encontrar na sociedade quando ele sair da escola. E sim, não tem como começar diretamente com as crianças, isso começa na sala de aula com o professor. E é por isso que a gente sempre bate na tecla da formação continuada, da importância que tem o professor continuar se formando mesmo depois que já tem um emprego fixo, já tem uma renda estável. É muito importante, porque a nossa sociedade está em constante mudança. E para a gente acompanhar isso e conseguir passar isso para as crianças, a gente também tem que continuar sempre se atualizando no conhecimento. E a própria BNCC veio com esse propósito, veio com uma nova pegada, veio para trazer aos professores a chamada de atenção mesmo, ó, a gente precisa mudar o jeito de ensinar, não tem como mais a gente ensinar como no século passado, e trazer essas questões atuais, não só a forma de ensinar mudou, como o conteúdo também tem que mudar. E aí, essa é a primeira parte, começando pelos professores, para que eles entendam como é que eu vou passar, por exemplo, o empreendedorismo numa criança de 5, 6, 7 anos, que ela já tem condições de começar a aprender algumas noções. Mas isso não é ensinado, não foi ensinado na faculdade há 10 anos atrás, está sendo ensinado hoje em dia, mas há 10 anos atrás não era. Então, por isso que vem a formação continuada sendo tão importante para essa transmissão de conhecimento. Exatamente, Fran. E você, Denner, o que você acha? Eu concordo totalmente com o que ela falou, e ela citou um ponto muito importante, que já está mudando, está bem no começo ainda no Brasil, mas outros países estão bem na frente, porque nos Estados Unidos esse ensino já é muita realidade, você tem matérias específicas para isso, e hoje em dia muita gente inclui matemática junto com o empreendedorismo, só que não é bem assim. O empreendedorismo deve ser uma matéria, uma parte sozinho, uma parte que deve ser passada aos alunos. E eu acho que desde o dia a dia da criança, dentro da sala de aula, quanto em casa, deve ser ensinado empreendedorismo, porque isso muda a vida de uma pessoa, mesmo que ela não seja nada, pode ser só um funcionário normal, alguma coisa, ela pode mudar a empresa totalmente, com uma visão totalmente diferente. E o empreendedorismo possibilita isso. E você, Anthony? Meus colegas estão bem afiados aí. Então, todo mundo falando bastante coisa interessante. E concordo plenamente com a Fran disse. O que ela disse, não muda uma palavra, sabe? Essa educação, ela deve ser continuada sim, e depende sim dos professores, que já têm um conhecimento, já são embasados dentro da sociedade para educar, né? São instruídos a educar. Uma criança, ela é a soma da experiência de todos os adultos em volta dela. Eu gosto muito de falar isso, que o homem não nasce mal, né? A sociedade corrompe. O que é o certo, o que é o errado, depende muito de onde ele está vivendo. Então, essa educação, ela tem que ser passada por nós adultos, que já temos uma noção direta de como funciona toda uma sociedade, né? Para poder ensinar uma criança que hoje, nos dias de hoje, é muito difícil. É totalmente complicado, tudo está mudando muito rápido, os valores, as educações, o que é certo hoje, né? Não é o mesmo certo de ontem. Então, a gente tem que estar atenado o tempo todo e tentar trazer o máximo de novidade de uma forma que a criança entenda, né? E construa seus valores baseados nisso. O Daniel falou uma coisa muito interessante, que é essa questão do empreendedorismo na matemática, né? Empreender não é só matemática, é o processo para o fim dos meios, né? Então, empreender é acreditar num propósito e mudar a sociedade com aquele propósito.
propósito. Então, eu tenho essa visão sobre empreender, é isso. É algo que está dentro de você e você quer mudar dentro da sociedade, da sua casa, da sua família. E isso sim é empreender de verdade. É você querer fazer um resultado dentro da sociedade. Então, concordo e faço uso da palavra dos meus amigos para concluir a minha também. E foi muito interessante, gente, o que vocês falaram, e muito legal para você ter apontado o fato de que hoje em dia na faculdade nós estamos tocando nesse assunto e nós estamos querendo trazer isso para dentro da sala de aula. E assim, eu acho que vai ser um pouco difícil, logo do início, os professores colocar essa educação empreendedora dentro da sala de aula, porque a realidade que nós temos hoje em dia é de vários alunos dentro da sala de aula. Então, sem uma matéria específica, como vocês também citaram, sendo ali só incluída junto com a matemática, eu acho que ela não tem essa visão. Porque uma quantidade de aluno muito grande, o professor às vezes ele não dá conta, e a educação empreendedora, ela traz o autoconhecimento, não é só voltado a uma área. Então, por ela ser tão complexa e por ela desenvolver tão bem o aluno, eu acho que precisa de tempo, precisa de atenção. O que vocês acham? Eu concordo plenamente. Com o que você falou e com o que os colegas também falaram, porque é uma questão que já vem sendo falada muito, principalmente pelos estudiosos da educação, que a criança não aprende de forma compartimentalizada. Essa forma de ensinar, ela é muito equivocada. A criança ela tem a capacidade de aprender várias coisas ao mesmo tempo. Então, ela precisa ser contextualizada, não compartimentalizada. Não é português na hora de português, matemática na hora da matemática. Vamos pegar essa atividade, vamos explorar o máximo que ela tem possível. Vamos pegar o empreendedorismo, vamos explorar a maior quantidade de matérias possíveis que tem dentro dela. Vamos usar ela no português, nas ciências, vamos ver o que ela afeta na história. É isso que vem sendo trazido, que é assim que a criança aprende. Ela vai fazendo essas ligações. Então por isso que ela é importante. Ela não é importante porque ela é matemática, ela é importante porque ela vai afetar nisso, nisso e nisso na minha vida. E aí que ela faz questão de aprender a trabalhar, como Vygotsky novamente dizia, a zona de desenvolvimento proximal da criança. E essa zona de desenvolvimento, ela não é compartimentalizada. E como o Denis falou também, que a gente não pode se estagnar, né? A gente tem que continuar sempre melhorando. Me veio uma fala de Cortella, que é muito famosa, né? Nós, professores, temos que fazer o melhor que nós podemos fazer nesse momento, até que teremos condições de fazer melhor ainda. Então, não é fazer o melhor que eu posso fazer nesse momento e é isso. É buscar melhorar para continuar cada vez trabalhando melhor. E você, Denner, o que você acha? Eu concordo totalmente com tudo que foi falado. Tipo, na escola tem que ser ensinado. Eu acho que já passou totalmente da hora de ser ensinado, porque a criança aprende muita coisa com o empreendedorismo. Ela tem disciplina, ela consegue ver oportunidades onde ela não veria oportunidades. Ela descobre muita coisa, ela consegue mudar a realidade de parentes, de casa, ela consegue mudar toda a realidade em volta dela com o empreendedorismo. Ela consegue se inspirar. Eu mesmo tive a oportunidade de ter essa oportunidade de mudar a minha realidade. Eu trabalhei na escola com eletrônica e junto com o empreendedorismo eu consegui alinhar o empreendedorismo com o que eu fazia para que pudesse virar um negócio e virar algo que trouxesse uma renda, que fizesse o negócio ser melhor, fizesse fluir. Então eu acho que desde o ensino fundamental já deve ser incentivado. Eu, infelizmente, só tive na faculdade, então acho que se eu tivesse antes, eu teria essa oportunidade bem antes. E você, Anthony?
Eu complemento a minha fala com a do Dênio, essa questão do empreendedorismo ser mais incentivado num curso de graduação. Às vezes, poderia ter sido aplicado bem antes isso, né? Tem toda aquela questão também se e como os professores eles estão preparados para tudo isso, porque eles também são subsidiados ou por empresa privada ou até pelo governo, e todo mundo sabe que é difícil, e para poder ter esse incentivo de ensinar. Quem ensina, ensina muito com o coração, porque a realidade de quem é professor é muito difícil. É muito difícil. E acho que os maiores empreendedores de tudo isso realmente são os próprios professores, de querer levar isso para a sala de aula, querer transformar não só a sociedade, mas o ambiente que vive, as crianças, mudar a vida de uma pessoa e de uma família é muito legal. Então, eu acredito sim, e a forma que isso é aplicado também para as crianças, né? A didática que é aplicado tudo isso. Eu acredito que hoje talvez o ensino ele seja muito engessado, uma coisa muito, talvez muito teórica, e teoria não prende a atenção de criança. A criança ela só gosta da disciplina se a disciplina faz bem para ela. Como quem se pode colocar isso na grade, mas se não fizer de uma forma didática, as crianças elas não vão aprender. Elas não vão gostar da disciplina. Eu acredito que vários de vocês também já passaram pela mesma experiência que eu, de ter um professor ótimo de matemática em um ano, no ano seguinte for outro professor que não tem a mesma didática ou que você não tem a mesma afinidade, você perde interesse na disciplina. Talvez o preparo dos próprios professores para essas crianças e como isso vai acontecer leva um tempo, mas também tem que partir muito do coração e todo mundo comprar essa luta, né? Realmente, Anthony, a aula, ela ganha outra visão quando o professor, ele chega com uma energia boa para dentro da sala de aula, com ideias, assim, para trazer significado naquilo que as crianças estão aprendendo. Porque nem nós, como, assim, adultos, a gente não faz alguma coisa se a gente não estiver vendo significado. Tipo, uma coisa muito automática, a gente não coloca fé naquilo, logo a gente já vai encostando. E por que que as crianças, elas têm que aceitar ser uma coisa assim tão superficial na visão dela? E os meninos disseram, Fran, que eles não tiveram nenhuma experiência com empreendedorismo dentro da vida escolar deles. Você teve alguma experiência? Não, não que eu me lembre, mas eu tive a oportunidade de ter, assim, contato na infância por conta da produção rural, né? Meus pais são produtores rurais, que não deixa de ser uma forma de empreender. Então, desde muito cedo, a gente via dentro de casa a questão de planejamento financeiro, porque é uma renda anual, se você não tiver muito planejamento, não fecha a conta no final do ano. Planejamento de comprar adubo, análise de solo, como é que a gente tem que fazer, programações, assim. Então, essa parte do empreendedorismo na prática eu tive contato muito cedo, mas pelos meus pais e não pela escola. Entendo. E hoje em dia, vocês têm alguma criança, assim, que está ali perto do convívio de vocês, que já está nessa educação, que já está um pouco mais evoluída, que já apresentou alguma afinidade, talvez, pelo empreendedorismo, que já tem um relato, já ter vivido alguma coisa assim dentro da sala de aula? Eu creio que ao meu redor não tem ninguém, mas não vivido dentro de sala de aula, mas sempre inspirado por tio ou parente. Então, eu acho que ainda está muito ligado à matemática, a porcentagem, juros, e não ligado à vida da pessoa, sabe? Então, eu ainda não conheço nenhuma pessoa próxima que foi por causa de escola, e sim por causa de parentes. Mesmo caso comigo. Desculpa. Acho que eu adivinhei seu pensamento. O mesmo caso aconteceu comigo. Essa semana mesmo eu tive uma experiência com isso, que é o filho do barbeiro que eu corto, e achei muito legal que o pai dele falou que ele estava já pensando em fazer tudo isso sem a influência direta, a influência indireta, só pelo fato de estar ali todos os dias buscando. Isso a criança ela absorve, né? É uma coisa que ele vê positivo, e vê o pai sempre sorrindo, ele linka isso a uma coisa positiva. Ele veio falando para mim que ele já tinha comprado livros de empreendedorismo para criança. Ele mostra interesse para isso.
mas realmente não veio da escola, veio do convívio com parentes, o convívio próximo dele ali. E isso, essas crianças acabam levando para os colegas. Se essa criança tem um poder de influência, se ela é uma pessoa que tem vários amiguinhos ali, acaba levando um pouco, planta um pouquinho daquela semente. E isso acaba acontecendo com outros casos que aconteceram, mas esse em específico eu achei interessante porque a própria criança mostrou que quer empreender. 8 anos. 8 anos. Ai, que gracinha. Então, essa criança, tipo, essa realidade que você viu, Anthony, ela já está acontecendo. Igual a Fran falou também, a gente vê isso muito dentro de casa, com os pais, mas falta esse gancho, né, da escola, porque a gente, como pedagogas, a gente ouve muito. Pega a realidade da criança e traz para dentro da sala. Sempre, sempre a gente está ouvindo isso. E ainda não está, né, Fran? E ainda não está tendo esse link, né, família e escola. Então, gente, vamos para a nossa próxima pergunta. E eu vou dar um contexto dela para vocês. Na educação financeira, tem por propósito auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos e nas suas decisões de poupanças e investimento, no seu consumo consciente e na prevenção de situações de fraude. E no que mais ela agrega? Fran? É uma pergunta muito complexa, né? Ela agrega em muitas coisas, realmente. É uma educação que vai fazer sentido para a vida inteira, porque como nós vivemos num sistema capitalista, empreender, mesmo que você seja funcionário, você vai estar empreendendo, porque você faz parte da empresa de alguém. Então, você precisa fazer boas escolhas para manter o seu lugar e para fazer aquela empresa dar certo. Então, é uma coisa que é uma educação que vai te trazer mais autonomia, didática, vai te trazer mais facilidade de socialização, que é extremamente necessária para fazer um empreendedorismo bom. Não tem como. Sem comunicação, você não faz nenhum negócio na nossa sociedade. Você precisa saber se comunicar. Então, empreendedorismo, igual os meninos já falaram várias vezes, vai muito além da matemática. Ele vem da comunicação, de saber se socializar, de ter autonomia, de tudo isso, sabe? É uma coisa muito completa, uma educação que realmente é muito completa e vai ajudar a desenvolver as outras matérias curriculares também, porque quem tem autonomia, quem sabe se comunicar, consegue aprender melhor todas as outras matérias, porque isso é fundamental. E você, Dani? Eu acho que agrega muita coisa. Eu acho que tudo que a gente falou já falou um pouco, resumiu. Mas eu acho que, principalmente, hoje em dia, existem ótimos profissionais, mas as pessoas mais bem-sucedidas são os melhores empreendedores. É o que consegue alinhar o ótimo profissional com algum serviço. Ele consegue fazer um serviço excelente usando uma pessoa. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele te dá a oportunidade de mudar a sua realidade sem precisar fazer algo pesado, sem precisar realmente ser bom em algo. Você tem que ser bom em ver a oportunidade e agarrar. Tanto é que várias coisas você já deve ter pensado, nossa, mas eu já pensei, já queria fazer isso, mas você não fez, alguém foi lá e fez. Sabe? Alguém teve essa ideia e fez. Então, acho que empreendedorismo é mudar a realidade, você ver uma oportunidade e agarrar ela. Então, eu acho que é o principal ponto, tanto é que brasileiro hoje, você vê que a alma está sendo uma empreendedora porque ele quer sair da pobreza, quer sair da miséria para ser algo bem sucedido. Ele vê uma oportunidade e quer fazer diferente. E você, Anthony? Nossa, eu gostei muito da ponderação dos dois. Realmente é muito interessante tudo isso. E o que veio na minha cabeça primeiro foi o começo de tudo isso, né? Os recursos são finitos. O que eu tenho, você não tem. Então a gente precisa trocar para eu ter o que você tem. O empreendedorismo saiu para você achar a melhor maneira possível para você não trabalhar com o braço, mas sim trabalhar com a cabeça e ter um rendimento melhor, ter mais do que você tem e aumentar o que eu já tenho.
Aí a gente traz essa alusão para o que hoje a história do Brasil em si. A partir da década de 90, o comportamento capitalista mudou bastante. Desde Collor para cá, 94, quando empresas do exterior começaram a vir para cá, o Brasil começou a sair de um país realmente de terceiro mundo para um país que realmente começa a emergir. Ali a gente entende qual é o comportamento do brasileiro. O que a Fran disse sobre essa questão do empreender dentro da empresa, que a gente na administração gosta de tratar como intraempreendedorismo, que as pessoas que crescem, entendem, vestem a camisa para aquilo tudo acontecer, são aquelas pessoas realmente com propósito, mas para poder, num perfil conservador, trabalhar dentro daquela empresa. O intraempreendedor é aquela pessoa que quer gerar resultado, maiores resultados, baseados no que o mundo é hoje, que é o capitalismo. Então, é aquela pessoa que vai gerar emprego, que vai empregar outras pessoas, que vai transformar mais vidas, acreditando que o serviço ou o produto que eles têm vai mudar a sociedade onde eles vivem. Então, sempre vai ser mais que matemática financeira. Matemática financeira é muito importante para o comportamento das pessoas, das famílias, das empresas, mas não é só isso, porque senão o mundo estava cheio de gerente financeiro. Tem outras partes também muito interessantes. Tem gestão de processos, tem a parte estratégica, para poder pensar. É um conjunto, é um conglomerado de pensamentos que vai transformar a vida do empreendedor. E o empreendedor transforma a vida de outras pessoas. Então, ela realmente agrega muito mais que isso, entendendo todos esses outros comportamentos. No começo da live, algum de vocês comentou que a educação está muito engessada. E quando eu fui escolher esse tema, eu vi alguns projetos de algumas pessoas tentando trazer o empreendedorismo dentro da escola, e elas disseram que o relato que os alunos deram, primeiro eles fizeram uma pesquisa com os alunos, e eles disseram assim, só era considerado inteligente dentro de uma sala de aula quem tinha uma facilidade com a lógica matemática, que é a pessoa que ela tem uma facilidade muito grande com os números e o raciocínio dela é rápido para absorver ali, pelo menos, o básico das matérias. E aquele aluno que ele gosta de se comunicar, muitas vezes ele é deixado de lado. E aí eu fui mais a fundo e aí eu resolvi até trazer para vocês uma parte da pedagogia mesmo, que ela aborda os outros tipos de inteligência que nós temos, porque para a gente sair desse engessamento. Então, eu vou pegar aqui para vocês. E aí, depois eu queria pedir para quem está assistindo a gente também, colocar nos comentários quais dessas inteligências vocês acham que vocês têm mais facilidade e se vocês já acabaram sofrendo coisas na escola por não ser a inteligência esperada ali naquela matéria. Tem a inteligência naturalista, que é a inteligência de compreender a relação entre o meio ambiente e os seres vivos. Tem a inteligência musical, que a inteligência dela é de captar os ritmos, os tons, os timbres. A inteligência lógico-matemática, que é a primeira que eu citei, que é aquela facilidade com os números que os alunos têm, que as pessoas da sociedade têm. A existencial, que são os filósofos, que é a facilidade de questionar o sentido da vida e da morte. A inteligência interpessoal, que é entender os sentimentos e as motivações que as outras pessoas estão tendo. A inteligência corpo-cinético, que é coordenar o corpo. É um autocontrole, os ginastas, né? Os autocontrole que a pessoa tem ali sobre o corpo. A linguística, que é lidar com a criatividade, que é a comunicação. A intrapessoal, que é entender si mesmos e os seus próprios sentimentos. Ali o autoconhecimento, que é muito importante. E a espacial, que é perceber o mundo numa realidade tridimensional, digamos assim. Tipo, um jogador de futebol seria um bom exemplo. E por que eu trouxe isso? Porque nessa pesquisa, para montar esse projeto que eles estavam montando, a educação
dentro para as crianças ali, do empreendedorismo, ia possibilitar eles se enxergarem como indivíduo na sociedade e reconhecerem quais essas inteligências eles teriam e desenvolver elas dentro do empreendedorismo. Então, seria muito interessante. Eles estavam, assim, empolgados, claro, montando o projeto. E, assim, tomara, tomara que dê certo, né? Porque, assim, tá ficando muito bom. E o que vocês acham? Vocês já passaram por alguma dificuldade, assim, na escola? Conta pra mim como que foi. Então, minha maior dificuldade era socializar com outras pessoas, era a minha dificuldade. E a gente vê isso muito na faculdade, a gente consegue perceber isso com as pessoas ao nosso redor, essas facilidades. E é como o Paulo Freire dizia, né? Não existe saber mais importante, existem saberes diferentes. E esses saberes são resultados da sua vivência, da sua história. E a mesma coisa com a inteligência. Não existe uma inteligência mais importante que as outras. Existe inteligência diferente. Se você potencializar aquela inteligência, aquele seu potencial de destaque, isso pode te levar muito longe. E conhecendo o seu potencial de destaque, você consegue trabalhar aquilo que é fraco em você, porque a gente necessita de todos esses tipos de inteligência. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então, se a gente não trabalhar, é por isso que a gente tem na escola trabalhando tudo isso. A gente precisa trabalhar de forma global, mas a gente não pode deixar de lado uma criança só porque ela não teve facilidade com aquilo. Ela sim é a que mais precisa ser trabalhada, ser incentivada. Falar, não, hoje você não conseguiu, mas amanhã você consegue, vamos tentar de novo. Então, é o que a gente vê, de novo, a formação continuada, né? Antigamente, os professores eram orientados a deixar, ó, tem matéria para a gente passar, final do ano tá aí, tem que ter cumprido o currículo. Hoje em dia, o que a gente vem tentando trabalhar ao máximo temos que trazer no final do ano crianças que saibam mais do que no começo. Não é o currículo terminado, o currículo é importante também, porque ele é o nosso norte para trabalhar todas essas inteligências, mas ele não é o mais importante de tudo. O mais importante de tudo na educação é a criança. Realmente, né, Fran? É a criança ali como protagonista, né, dentro da sala de aula, e o professor, naquela visão, assim, ele media, né, o conhecimento. Ele já não passa o conhecimento como o dono do saber, né, como era uns tempos atrás. E você, Denner? A Fran falou tudo, tipo, concordo totalmente com o que ela falou. E citar muito esse ponto de a educação tá engessada, sempre foi engessada e hoje em dia, graças a Deus, está mudando. A gente tem muita visão de outros países, de como é e tudo mais, então estão tentando trazer, como você citou, e eu acho muito importante isso. Eu acho que a criança tem que ser incentivada a alguma coisa. E como você tocou no assunto, de cada criança ter facilidade com alguma coisa, cada pessoa ter facilidade com alguma coisa, e saber identificar isso, incentivar a criança com conjunto ao empreendedorismo é muito importante isso. Eu acho que o principal está faltando na educação, saber identificar os pontos fortes e os pontos fracos de uma pessoa e saber trabalhar com isso. Saber que uma pessoa vai ter mais facilidade em matemática ou mais dificuldade em português, por exemplo. E você trabalhar com isso. Ela pode ser um ótimo engenheiro, mas se você forçar ela a trabalhar com letras, ela não vai saber. Então, eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante. E juntamente ao empreendedorismo, eu acho que isso faz total diferença, porque ela vai pegar uma matéria que gosta e vai ver uma oportunidade naquilo, trabalhar com aquilo. Realmente, Denner. E você, Anthony? Pessoal, eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo para criança, a gente tem que tomar muito cuidado e linkar o empreendedorismo com o sucesso. Porque a gente vive hoje numa sociedade que a gente é cobrado o tempo todo, a gente está em rede social que se cobra o tempo todo, vendo só o bonito das coisas. E como você vai passar isso para a criança, tem que ter muito cuidado. Muito, muito cuidado. Talvez trabalhar o propósito dessa criança.
ela entender o que ela quer, o que ela gosta, porque aí o empreendedorismo começa a surgir dentro dela, é subjetivo. Falando sobre propósito. O que ela, às vezes ela gosta de desenhar, só que não desenha, faz outra coisa. Nós adultos temos o costume de direcionar para a criança o que ela tem que fazer. A gente corta muitas asas e isso tem que tomar muito cuidado. Tem que aflorar o que a criança gosta. Ah, por que menina não pode brincar de carrinho? Talvez entrando num lado um pouco mais polêmico. Às vezes ela vai ser uma ótima mecânica. Às vezes porque o menino não pode brincar de boneca. Às vezes ele vai ser um ótimo estilista. Vai editar a tendência para o mundo. Mas sim deixar aflorar o que a criança gosta. Eu já vi pessoas super inteligentes na inteligência matemática. Mas não era o propósito dela, o sucesso dela era um sucesso mais tranquilo. Ah, eu quero passar num concurso, eu estou ótimo, esse é sucesso. Eu já vi pessoas que eram do fundão, que eram ótimos em comunicar e que tinham notas ruins, que hoje são mega empresários, que ditam tendência dentro da sociedade. Acho que a gente tem essa questão muito de julgar as pessoas, julgar o que elas devem ou não baseado nos nossos gostos. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai passar isso para as crianças. Já é difícil para nós adultos. Agora, como passar isso para as crianças que é o difícil. Então, acredito talvez alinhar esse propósito com elas. Mostrar o que gosta. Talvez no meio de uma aula, desenhe o que você gosta. Talvez alguma atividade. Fale o que você gosta de fazer. E isso é subjetivo. Você pode ter uma sala com 50 alunos, 40 alunos, e vão ter 40 alunos que vão pensar diferente. E se você pegar na sala do lado, mais 40 vão ser 80. Isso que é a beleza das coisas, né? Isso que diferencia um ser humano do outro. Então, eu acho que a minha contribuição seria essa. Talvez acreditar mais um pouco no propósito e trabalhar um pouco mais isso com as crianças. Posso complementar o que ele falou, Grazi? Claro, que à vontade. Com certeza, Anthony. É um campo muito delicado. Toda educação infantil e educação fundamental 1, no geral, é um campo muito delicado, até por conta de trazer a realidade da criança para dentro de sala de aula. A gente não está sendo utópico. Tem realidades que a criança vive em casa que a gente não quer trazer para a sala de aula porque são realidades, infelizmente, muito tristes. Então, a gente não pode trabalhar nessa utopia. Tanto é que a BNCC vem trazer que a gente deve trabalhar com as crianças projetos de vida. Qual é o seu projeto de vida? O que você quer? Você quer ser a mesma coisa que seus pais são hoje? Você quer uma coisa diferente? Isso que é para ser trabalhado. Não pode ser estereotipado também, como você falou. A gente deve trabalhar tudo com as crianças. E não é, de novo, não podemos ser utópicos. Não é fácil, não é nada fácil. Ter 30 crianças numa sala pequena, todo mundo junto, é muito difícil. Trabalhar projetos individuais, específicos e contextualizados com cada criança. A gente acaba trabalhando um pouco mais no geral por causa disso. Mas o importante é não deixar totalmente de lado essa questão do empreendedorismo e do projeto de vida, porque isso é o essencial. Elas não estão na escola somente para ser alfabetizadas, elas estão ali como um processo social preparatório para a vida. Então, por mais difícil que seja, não é impossível. Acho que todo mundo todo mundo já teve aquele professor que era muito ruim em sala de aula, todo mundo já teve um professor que era muito bom e conseguia controlar a sala de 40 alunos. Então, essas pessoas são a prova de que não é impossível. É difícil, muito difícil. Exige muito estudo, muita dedicação e muito amor também, acabando levando um pouco para o sentimentalismo, mas não tem como, porque a educação infantil está ligada ao cuidar também, mas tem que ter tudo isso, não pode ser só pela facilidade de ter prestado um concurso e agora ninguém me tira. Tem que ser uma coisa que é o meu propósito de vida. Nós, como professor, eu quero fazer dessas crianças melhores. Então, não é impossível. É difícil, sim, mas não é impossível. Então, exatamente, para o professor ele entra na sala, ele tem 50% de chance de motivar esse aluno, fazer o aluno encontrar o propósito dele e também de desmotivar. Fazer aquele aluno sair da escola achando que os estudos, o conhecimento realmente ali não é para ele.
Então, com isso, gente, nós vamos caminhando para a nossa última pergunta, que ela também tem um contexto que eu trouxe para vocês. A educação empreendedora incentiva o autoconhecimento e a busca pelo entendimento do outro, dos problemas sociais, com o objetivo de criar soluções que impactem e transformem a vida das pessoas e da comunidade. Então, por que esse ensino ainda não está inserido nas escolas públicas? E que ações são necessárias para que a educação empreendedora faça parte do currículo? O que você acha, Fran? Vamos lá, são muitos fatores, né? Eu acho que um dos maiores e mais importantes e difíceis de ser transponível é a questão de verbas mesmo. A verba é uma coisa que acaba cortando muito a trabalhar projetos, trabalhar essa educação contextualizada, porque acaba sendo uma educação mais cara, porque você vai precisar de mais recursos para fazer aquilo ali acontecer. Como é que você vai contextualizar as crianças no mundo digital sem computador, por exemplo? É uma coisa difícil, é um recurso que a escola vai ter que ter. E dá para contextualizar a criança sendo que vai ter que ficar 3 crianças por computador? É muito complicado, é difícil. Então, a questão de verbas, recursos, incentivo público dentro da escola é muito importante e falta muito para que aconteça. E também, que acaba também desmotivando os professores que estão em sala de aula, levando aquele pensamento, eu não ganho o suficiente para isso. Vou ficar aqui na minha zona de comodismo, porque não compensa o que eu ganho, não compensa o estresse que me causa. Acaba que tem essas mentalidades, a gente sabe que tem. Mas, então, o incentivo, falta incentivo para que isso aconteça. A formação continuada, como eu já falei, porque às vezes não é falta de incentivo e uma irresponsabilidade do professor, ele só não sabe. Muitas vezes ele não sabe como fazer, ele precisa aprender primeiro como é que faz isso para depois ele conseguir passar para as crianças. E, por fim, a questão da educação mesmo, que vem começando a mudar com a BNCC, já começou a mudar a questão da compartimentalização, de manter o currículo como foco e levar o foco para a realidade da criança e para a criança, que começou a ser mudado, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Eu acho que esses são os 3 principais pontos que precisam ser mudados para que a gente consiga uma educação de mais qualidade, que consiga apanhar todas as vertentes que o empreendedorismo tem a oferecer para a educação. E você, Denner, o que você diz para a gente? Eu concordo muito com a parte que ela fala de dinheiro. Eu acho que o Brasil está em falta e o comodismo principalmente. Do jeito que tá bom. A educação tá bom, tá indo, sabe? Eu acho que o Brasil e o brasileiro não tem vontade de mudar. Se você pegar em porcentagem a visão, tipo, a população que quer empreender, quer mudar de vida, quer sair do seu comodismo, sabe? Eu tenho um emprego que eu ganho uma renda tranquila, tô vivendo, a pessoa não quer arriscar, sabe? Eu acho que isso serve para professores, serve para a criança, já aprende isso desde casa, sabe? O pai fala assim, não, você vai passar no concurso e vai ficar tranquilo. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que falta dentro de casa e dentro da sala de aula as pessoas incentivarem esse correr o risco, sabe? Eu acho que a população é muito estagnada no que ela tem. Eu acho que, assim, o principal motivo é o comodismo. O professor não quer ensinar algo diferente, porque se ele ensinar, corre o risco de a diretora, alguma coisa, achar ruim, vou pegar um projeto por fora e se eu não der aluno, e, sabe? Eu acho que do jeito que tá bom para todo mundo. E falta alguém sair e arriscar. É pouca população que faz isso. Quem faz sempre consegue um sucesso. Então eu acho que falta o povo começar a incentivar alguém superior, por exemplo, um presidente, alguma coisa, incentivar, falar, vamos mudar, vamos transformar o que a gente tem, porque assim, dinheiro falta, mas eu acho que é o próprio ato do professor, ato da criança, ato dos pais que deve ser mudado.
E você, Anthony? Gente, realmente, porque a Fran disse que provavelmente tem muito mais propriedade que eu para poder falar, mas o Denner também acabou colocando um ponto que é difícil saber onde está o problema, né? Se não sabe onde que é a cabeça ou o rabo do problema. Porque tem essa questão do comportamento do próprio brasileiro, cultural, e também tem isso, eleva desde trazendo um pouco para a eleição, quem que são os políticos que a gente elege, quem que vão ser as pessoas lá na frente que vão colocar as leis para poder acontecer de verdade, como que essa verba ela vai ser direcionada. Aí depois tem aquela questão da logística também, porque se você vai dar uma disciplina a mais, se realmente cabe dentro daquela grade, se não couber, vai ter que esticar, estender tudo isso. Aí tem custo de horas de professor, aí tem localidade, será que vai comportar todos os alunos? Aí eu tenho que comprar todos os insumos para isso tudo acontecer. Então, tem todos aqueles outros fatores, né? Aí tem um acompanhamento também da assistência social com essas crianças, porque vai estar envolvido diretamente na rotina dessas famílias. Então, é uma coisa que é difícil ser feita do dia para a noite. É passos de formiga, né? Como diz Lulu Santos, né? Já fala que é passos de formiga. Então, mas acontece, tem que ter uma ação, tem que começar. Não é na segunda-feira, é começar hoje, é começar agora, com um comportamento, com uma ação, uma fala, uma frase, uma atitude. Então, depende muito de nós começarmos alguma coisa. Por isso que a gente vê tanta ONG começando novos projetos, porque ela sente necessidade do próprio governo, pessoas que empreenderam naquela ação, buscam ajudar ou complementar, talvez, a educação, ou entre outras partes também envolvidas. Então, é difícil. Não posso falar para você, hoje começa no povo ou começa no governo, sabe? Depende de nós mesmos, sabe? Cada dia a gente fizer um pouquinho, e todo dia, e agir. Pessoal, vocês falaram tudo. É uma pena que a nossa roda de conversa está chegando ao fim, mas assim, foi realmente incrível esse momento, essa troca de ideias que nós tivemos aqui hoje. E queria dizer para o pessoal que está nos assistindo, relembrar vocês que vocês podem deixar os comentários de vocês, opiniões de vocês aqui no chat, porque a gente fica de olho, a gente lê todas, tá bom? E também dizer que o link do certificado para todos vocês que estão nos assistindo, ele vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Pessoal, se vocês quiserem ficar à vontade agora para despedir do pessoal. Se você quiser começar, Fran. Certo. Eu quero agradecer muito ao convite de estar aqui. Foi muito interessante, é um assunto super atual, é necessário aqui na nossa realidade do Brasil. Me coloco à disposição também, se quiserem, estou para participar novamente, para esclarecer alguma dúvida. Eu estou no 6º período ainda, sou muito jovem, mas o que eu puder ajudar, eu estou à disposição para ajudar. E agradecer também o conhecimento que eu tive aqui hoje, nessa noite, com os colegas, com o Anthony, com o Denner. Foi muito bom, foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Denner. Eu tenho que agradecer muito pelo convite também. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa e acho que o pessoal que assistiu e eu tive uma outra visão. Então, acho que a hora da mudança é agora, acho que todos devem mudar, incentivar parente, quem estiver próximo. Então, acho que a gente conseguiu concluir isso hoje, que a gente tem que começar a mudar. E eu agradeço muito pelo convite de novo e estou totalmente à disposição caso tiver alguma dúvida. Anthony, pode ir. Pessoal, queria agradecer o que vocês trouxeram para mim hoje, pode ter certeza foi muito enriquecedor. Foi um prazer dividir um pouco também do que eu penso, e acho que é isso que a gente consegue formar opinião, né? Juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eu sou outro Anthony hoje. Muito obrigado por tudo.
Quero agradecer por tudo que vocês passaram. Fran, foi incrível tudo que você disse, seu conhecimento. Você está no sexto, mas já tem muito mais conhecimento que muita gente aí, tá? Dênia também trazendo essa realidade, essa parte tudo que me fez muito bem. Grazi, muito obrigado. O pessoal aí que está assistindo também, muito obrigado por tudo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, um beijo para vocês e até a próxima roda de conversa.